Olá a todos, estamos de volta para a continuação da palestra 188, Afetando e Sendo Afetado. Então, nós já fizemos a parte 1 e num resumo dessa parte 1, a gente viu que todos nós temos sentimentos negativos e nem sabemos por quê, e discutimos se devemos ou não nos responsabilizar por esses sentimentos negativos, e nós chegamos à conclusão que, ao mesmo tempo em que não é o mesmo peso nós termos sentimentos negativos, a gente precisa sim se responsabilizar, sem necessariamente nos acabar na culpa, porque isso não ajuda com que a gente resolva essa situação. A gente precisa aceitar primeiramente que temos sentimentos destrutivos para depois começar a trabalhar e transcendê-los. E aí nós falamos sobre a principal forma que nós temos de resolver essas nossas questões das interações negativas, que é a autorresponsabilidade perante a parte que nos cabe. Então, em qualquer interação negativa, aquilo que é a minha responsabilidade, a minha parte negativa de destrutividade no relacionamento, eu vou me responsabilizar. E aquilo que não for meu, eu vou deixar para o outro fazer da forma com que ele deseja fazer. Esse foi o tópico, foi o resumo da parte 1. Agora, nessa parte 2, nós vamos tratar o guia vai falar o que acontece nos relacionamentos, como que um afeta o outro nas partes livres e nas partes menos trabalhadas. Então, vamos lá? Aqui. Então, afetando e sendo afetado, da palestra 188. Então, agora vamos discutir com vocês como vocês afetam os outros com os níveis de ser positivos, bem como com os níveis negativos. Então, os níveis limpos, livres, liberados e purificados, as áreas em que vocês são construtivos e criativos, em que são verdadeiramente amorosos, têm um efeito muito forte sobre o mundo à sua volta. Com certeza, um efeito muito bom. São partes limpas, livres que temos dentro de nós. E aí ele vai tratar no plano manifesto, consciente, e de uma forma energética e inconsciente, tá? Então, no plano manifesto das ações, vocês têm uma influência direta para o bem e dão exemplos, mesmo que sua força seja, às vezes, mal entendida. Então, não necessariamente essa nossa parte liberta que produz o bem, não necessariamente todos vão entender como bem, elas podem reagir a isso, mas mais para frente tudo vai se resolver. Então, não tem problema você ser validado, o importante é você estar seguro das suas boas intenções e do seu bom trabalho. Quando as pessoas tentarem jogar suas maldades sobre vocês, não conseguirão, porque vocês já terão aprendido a encarar o seu próprio eu destrutivo. Podem perceber que sempre que nós temos uma interação negativa, a tendência que nós temos, nós somos seres ainda imaturos, é querer machucar o outro. A gente sabe, ou talvez saiba, o ponto fraco do outro, e é onde a gente joga para machucá-lo. Se essa outra pessoa for uma pessoa bem trabalhada, ela tem duas chances. Ou aquilo é uma verdade ou não é. Se for uma verdade, ela já está trabalhando, ela já está no nível de aceitação daquela verdade e ela não vai se importar com aquilo, porque ela vai estar se acolhendo e se trabalhando para ser uma pessoa cada vez melhor. E se não for verdade, a pessoa também não vai se preocupar, porque ela já está tão bem resolvida consigo mesma que ela não precisa mais da validação dos outros para dizer aquilo que ela é ou não é. Então, eu vou repetir esta tela, tá? Então, no plano manifesto das ações, o que é o plano manifesto? Aquilo que é visto, né? Falado, feito, aquilo que está muito claro. No plano manifesto das ações, vocês têm uma influência direta para o bem e dão exemplos, mesmo que a sua força seja às vezes mal entendida. Quando as pessoas tentarem jogar suas maldades sobre vocês, não conseguirão, porque vocês já terão aprendido a encarar o seu próprio eu destrutivo. Isso pode provocar alguns ressentimentos, mas a longo prazo o efeito será purificador. Então, pode provocar alguns ressentimentos, principalmente ressentimentos na pessoa que está tentando machucá-la e não consegue esse objetivo, mas
também na pessoa que está se trabalhando, porque não somos perfeitos ainda. Então, a gente sabe que não está no nosso melhor, como o outro ainda não entende, ainda tenta jogar o lixo em cima de nós, mas como a gente já está se trabalhando, eu não vou entrar nessa reação, embora isso cause algum ressentimento. Mas como eu estou me trabalhando, esse ressentimento, a longo prazo, o efeito vai ser, eu vou dar mais uma olhada, o que me causou ressentimento, que parte minha ainda não está validada, que parte minha ainda precisa ser fortalecida. Nos planos inconscientes, quer dizer, naquela parte em que não é visto a atuação, nada é falado, nada é feito, mas há uma corrente energética envolvendo e alterando e mudando, influenciando o ambiente em que você vive. Então, nos planos inconscientes, as energias que emanam de vocês terão um efeito ainda mais forte. A sua energia pura consegue penetrar na neblina e nas trevas do outro e anular o veneno. Então, lembrando aqui que nós estamos falando das nossas partes livres e liberadas, tá? Das nossas partes negativas. Então, de forma inconsciente, essas nossas partes livres, liberadas, elas conseguem penetrar na neblina de destrutividade do outro e a conseguir anular o veneno e consegue chegar no âmago do outro. É assim que a pessoa livre consegue passar ao largo das camadas do mal e atingir o que está por trás dela, que é o eu superior do outro, ativando o que há de melhor no outro. Então, uma pessoa que é bem trabalhada e tem áreas muito bem resolvidas, ela consegue fazer com que ela tenha um domínio do seu negativo ainda, daquilo que ainda não está trabalhado, e ela escolhe deliberadamente dar o seu melhor. A partir do momento que ela dá esse melhor ao outro, esse melhor vai penetrando nas camadas de destrutividade e defesas do outro, atinge o melhor do outro e aí tira o melhor do outro também. Então, em todos os nossos relacionamentos, eu posso escolher ir com o meu melhor para colher o melhor do outro ou ir com as minhas defesas, com o meu eu inferior e aí eu vou colher o pior do outro também. Tá? Então, nesse caso, as nossas camadas livres ativam o que há de melhor no outro, fazendo com que os relacionamentos fiquem saudáveis. Isso pode dar ao outro um vislumbre do que ele pode ser, de modo que também não precise mais ocultar-se de si mesmo. Então, olha essa influência, a partir do momento em que eu, com a minha parte livre, consigo adentrar a parte destrutiva do outro e fazer com que ele sinta o seu melhor, de alguma forma ele vai ser tocado a ponto de perceber o quanto estar em presença do eu superior é prazeroso, é bem-aventurança, é felicidade. Então, ele percebe que ele pode chegar nesse lugar, ele percebe que ele tem sentimentos bons, que ele tem paz, que ele tem serenidade, que ele tem amor. Isso tudo é uma nutrição para o espírito que ainda está perdido no meio de tantas camadas destrutivas. Então, se ele tem um vislumbre do que ele pode ser, ele começa a criar um desejo, um anseio por buscar sentir aquela parte cada vez mais. Então, seja qual for o grau da sua libertação, o efeito será imenso. Então, quanto maior é o meu grau de libertação, mais eu consigo chamar o melhor do outro, maior é o efeito que eu tenho sobre o outro a respeito de mostrar, fazer vir à tona o melhor do outro. E na medida que esse nível liberto for forte, nessa mesma medida ele tem o poder de dissipar o mal em si e nos outros. Isso aí fica... A gente já falou sobre o sentido espiritual da crise, que tem uma força perpetuadora, né? Você coloca em movimento e aí tudo que é negativo também é ruim, vira uma bola de neve, mas como tudo que é negativo uma vez acaba, porque existem leis que trazem uma crise para que aquilo acabe e comece a ir para o lado positivo, e aí fica uma força auto-perpetuadora no sentido positivo, e é disso que ele está falando aqui. Então, na medida em que esse nível liberto for forte, nessa mesma medida, ele tem poder de dissipar o mal em si e nos outros, e vai se retroalimentando e tendo um anseio cada vez maior da gente buscar o nosso autoconhecimento e o nosso melhor. Quando vocês estão no nível intermediário,
ocorre uma batalha oscilante entre vocês e os outros nos planos inconscientes. Então, quase todos nós estamos nesse nível intermediário. Tem partes nossas que estão libertas e funcionam bem, e tem partes nossas que são imaturas, e nesse lugar a gente fica muito perdido. E como a vida quer que nós olhemos para aquilo que ainda precisa ser trabalhado, nós vamos acabar atraindo pessoas e situações que estão na mesma energia dessa nossa imaturidade. Então, é um convite para que a gente consiga trabalhar essa nossa imaturidade e trazer luz para isso. Então, vamos ver nos planos inconscientes como que acontecem essas interações. Quando o estado liberado ainda é fraco, o que ele quer dizer aqui? São partes minhas que já começam a ficar... Lembra que nós temos áreas que já estão bem resolvidas e áreas que ainda não estão. Essas áreas que ainda não estão bem resolvidas, a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter algumas... Me perdi na palavra, começa a ter algum sucesso nessa busca, mas ainda não é o suficiente, ainda está muito fraco. Então, quando o estado liberado ainda é fraco, essa pessoa pode sucumbir à ferocidade da acusação da outra pessoa. Acusação essa talvez não verbalizada. A pessoa tanto pode vir verbalizar e fazer algo, como ela pode apenas sentir, olhar, como uma comunicação não real. Mas se essa acusação for muito forte, aonde eu estou ainda no estado liberado ainda muito fraco, eu vou ser atingida. Aí eu vou voltar a ler essa frase. Quando o estado liberado ainda é fraco, ele pode sucumbir à ferocidade da acusação da outra pessoa, talvez não verbalizada. Por que essa acusação dessa pessoa? Porque essa pessoa ainda seja muito forte na negação da responsabilidade por si mesma. Que a partir do momento em que eu não responsabilizo por mim mesmo, eu ainda sou forte em querer culpar o outro. E aí eu acabo buscando pessoas para responsabilizar. E é nessa hora que, pela lei da atração, eu vou buscar outras pessoas que ou estão fazendo a mesma coisa e fica uma guerra interativa entre duas pessoas, ou estão começando a se libertar disso, mas ainda não é forte o suficiente para conseguir quebrar esse elo. Então, a pessoa já tem um certo sucesso no seu caminho, mas ele ainda é fraco, encontra alguém muito destrutivo, muito forte na negação da autorresponsabilidade, e ali a pessoa se perde nos seus sentimentos. Em outros casos, a força realmente liberada de vocês pode provocar o efeito mais forte e superar o eu negativo já enfraquecido dos outros. Então, ele deu um exemplo no inverso. Pode ser que a vontade que o outro tem de responsabilizar a outras pessoas já esteja mais enfraquecida. E quando essa pessoa encontra uma outra que tem essa autorresponsabilidade muito forte e consegue ter uma interação saudável, ela consegue convencer essa pessoa de olhar para se responsabilizar pelas suas próprias atitudes e sentimentos. Portanto, os graus e variações dessas relações são infinitos, tanto quanto os estados humanos de consciência. Quando os níveis inconscientes de duas pessoas se afetam reciprocamente, é preciso levar em conta todos os estados variáveis e oscilantes das duas. Cada interação é única, porque cada pessoa é única, cada momento é único e cada situação é única. Então, tem muitas situações variáveis e oscilantes de cada interação. Tudo tem que ser analisado e olhado uma a uma. O resultado geral predominante do que vai acontecer dessa interação é determinado pelo grau de autorresponsabilidade usado ou não por uma das pessoas ou ambas. E aqui eu fiz um desenho de uma chave, porque nessa palestra ele faz essa analogia. Ele fala nessa palestra que a chave para você conseguir vencer todas as interações e se responsabilizar é a autorresponsabilidade. Você tem essa chave na mão. Todos os relacionamentos, você tem essa chave. Então, o resultado geral de qualquer interação
essa chave de autorresponsabilidade que pode ser usado por uma das pessoas, que pode alterar profundamente a interação, que poderia ser mais negativa entre duas pessoas, ou até mesmo pelas duas pessoas. Então, vamos dizer, se cada uma usar essa chave, os nossos relacionamentos vão crescendo mais saudáveis. A guerra e a destruição recíproca são o resultado final quando duas entidades, sejam elas pessoas ou nações, não usam a chave da autorresponsabilidade. Então, quando ninguém quer se responsabilizar, não usar essa chave, o final de todos os relacionamentos, sejam pessoais ou entre nações, é guerra e destruição. Então, quanto mais usar essa chave e pararem de se esconder por trás dos males dos outros, tanto mais irão fortalecer todo o seu ser e permitir que seu eu real se manifeste. Assim nasce um novo senso do eu. Esse trabalho vai fazendo com que eu perceba quem eu verdadeiramente sou. E, de repente, eu vou deixando para trás todas as ilusões de um superego que não existe, que quer ser melhor e maior do que os outros, e também aquela parte nossa que tem uma super baixa autoestima, achando que nós não temos valor e não merecemos nada. E, de repente, nós conseguimos ver que nós temos muito valor, sim, não do jeito que aquela parte natura nossa desejava, mas infinitamente melhor. Então, nasce um novo senso do eu. A manifestação do eu real afeta os outros, incentivando-os a transcender suas negatividades e ajudando-os a vivenciar o seu próprio eu real, que está por trás dessas negatividades. E dessa forma, vocês espalham o bem. Como voltamos a falar daquela força que fica retroalimentando no positivo. Agora vamos inverter o processo. Como vocês são afetados pelos outros? Que até agora a gente estava falando mais ou menos do como eu sou capaz de afetar o outro no positivo e no negativo. Como que a gente deve reagir cada vez que somos afetadas, positiva ou negativamente pelo outro? Então, a maioria dos seres humanos ainda se encontra no estado de defesa temerosa contra a vida, mesmo em contato com pessoas que estão prontas para lhe dar o amor. Uma das coisas que a gente mais trabalha nesse caminho de autoconhecimento é que a nossa parte matura, ela quer receber amor, quer receber. E às vezes a gente tem muitas pessoas para nos dar amor, mas a gente não consegue receber porque nossos canais estão fechados. Nós temos uma parede que bloqueia essa passagem. Então, quanto mais defesa nós temos, é mais difícil a gente conseguir o amor do outro, mesmo que exista amor real do outro para nós. A gente fica achando que não tem, mas tem. Então, a gente vai precisando abrir mão dessas defesas para verdadeiramente conseguir colher o melhor do outro e lidar com o pior do outro também. Então, a maioria de nós ainda tem estado de defesa temerosa contra a vida. Vários seres humanos desenvolvidos já ultrapassaram esse estágio. No entanto, isso não lhes dá imunidade à destrutividade dos outros e, quando são afetados, tornam-se vitimizados e dependentes. Então, aqui é um alerta para todos nós que já fazemos um caminho, já estamos num passo adiantado, a gente já entendeu a autorresponsabilidade, já entendeu o quanto afeta o outro e é afetado pelo outro, mas chega um momento que uma situação acontece e eu sou afetada, não consigo lidar com aquilo. Qual que é a nossa fuga de fugir da nossa autorresponsabilidade? É a gente se tornar vítima e dependente. É onde eu me sinto coitadinho e eu vou justificar, porque todos nós temos uma capacidade intelectual muito grande para chegar até aqui, e a gente vai justificar com todas as certezas absolutas o quanto que o outro, dessa vez, o outro é sim responsável pela minha dor. É como se dissessem para a vida, todos nós que ainda estamos tentando abrir mão dessa autorresponsabilidade: exijo perfeição à minha volta para que eu possa conservar o que obtive. Porque a partir do momento que eu consigo fazer esse trabalho, eu consigo chegar em estados de bem-aventurança que antes era impossível. E aí eu tenho aquela falsa sensação de que eu não vou mais perder. E quando aparece uma interação negativa que me faz sair dessa vibração, é muito fácil culpar o outro. Se aquela pessoa não existisse na minha frente, eu não teria saído daquele estado.
De novo, é mais uma fase, mais uma volta na espiral do crescimento evolutivo. Agora você está sendo chamado, convidado a sustentar o seu grau de bem-aventurança, fazendo com que aquela interação negativa com aquele ser que ao seu ver, é tão imaturo, mas está roubando um pedaço da sua paz. Então, você precisa, nessa parte, se responsabilizar pela sua própria paz e bem-aventurança. Um dia vivido em estado de ventura, em contato profundo com seu ser mais íntimo, emanando alegrias e efetuando trocas significativas com os outros, é um dia vivido sem defesas. É o que eu acabei de falar antes, quando a gente chega nesse nível em que não existem defesas, em que tudo está fluindo bem, eu estou vivendo a bem-aventurança, me dá aquela sensação de é aqui que eu quero ficar. Mas pode ser que você esteja neste lugar, é isso que nós vamos ler mais um pouquinho para frente. Pode ser que você esteja nesse lugar não necessariamente só por mérito seu, e sim porque você está rodeado de pessoas que já atingiram esse nível e o melhor delas faz brotar em você o seu melhor. Então vamos ler a segunda frase. Mas também é possível que nesse dia vocês tenham tido a sorte de entrar na circunferência psíquica de uma consciência e energia espiritual forte, livre e clara. Então, na verdade, esse estado de ventura que você está vivendo não é verdadeiramente seu. Você está dependendo de estar convivendo com pessoas que são bem resolvidas. E essa não é a intenção. Nós precisamos trabalhar todas as nossas questões para não ficar dependente do externo. Então, se a razão da sua felicidade for essa, né, vocês estarão de fato seguros e livres, dependendo de que as pessoas ao nosso redor sejam perfeitos? A resposta é muito clara. Vocês precisam crescer para se tornarem totalmente vocês mesmos e, portanto, deixarem de ter necessidade de defesas destrutivas para isolá-los e transferir aos outros a responsabilidade pelo seu estado atual. De volta, ele vem e fala da chave da autorresponsabilidade. Eu costumo muito nas minhas palestras trazer esse tema, porque normalmente o palestrante ele fala muito aquilo que ele trabalha. E é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, de olhar o meu pior e quando eu quero responsabilizar o outro pela minha dor, porque verdadeiramente o outro tem uma interação negativa em cima de mim, eu lembro disso e falo, você não tem mais esse direito de responsabilizar o outro. Eu sou responsável por mim mesma. Então, eu faço muito esse trabalho, por isso que vocês vão me ouvir muito falar e bater nessa tecla. Então, o guia, no final dessa palestra, ele deixa uma mensagem, porque essas palestras elas foram sendo dadas para grupos de pessoas. Então, aqui ele deixa uma mensagem meio que uma oração, meio que uma meditação, e eu gostaria de ler devagar para que vocês quiserem escutar de olhos fechados. Então, aqueles que seguirem este trabalho de autoconhecimento chegarão a esse estado de segurança, ventura e paz. Esse caminho é difícil porque não dá margem à projeção e fugas. Alguns ficam pelas beiras do caminho porque ainda não estão prontos para encararem a si mesmos. A descoberta de seus verdadeiros valores somente é possível para quem reúne a coragem de identificar os aspectos maus e distorcidos. Mas aqueles de vocês que me seguirem até o fim encontrarão inevitavelmente a verdade do ser. Essas não são promessas vazias, não são ideais distantes. São promessas que a vida faz e mantém para aqueles que usam a chave da vida nesse plano da existência. Quanto mais vocês a usarem, menos necessidade terão de se defenderem contra a dor e, portanto, contra a aventura da vida que flui para vocês sempre. Então, aqui nós terminamos esse nosso encontro de hoje. E gostaria de agradecer a presença de todos. E daqui a um mês, mais ou menos, eu volto com uma outra palestra que eu ainda não decidi qual vai ser, mas vou sentir no meu coração para poder passar para vocês, tá bom? Tenham um bom dia, um beijo e abraço a todos.